Dupla vista. Questão 447. O fenômeno a que se dá a designação de dupla vista tem alguma relação com o sonho ou o sonambulismo? Tudo isso é uma só coisa. O que se chama dupla vista é ainda resultado da libertação do espírito, sem que o corpo seja adormecido. A dupla vista, ou segunda vista, é a vista da alma. Então aqui o espírito já é bem mais sensível, mesmo ele estando com o corpo acordado, que no sonambulismo o corpo dorme. No êxtase, o corpo fica em estado de êxtase, a pessoa fica parado e ele começa a ver as coisas, às vezes ele relata o que ele está vendo naquele mesmo momento, ou às vezes depois que ele retorna para o corpo. Aqui na dupla vista, a pessoa enxerga a distância sem precisar sair do corpo, sem precisar adormecer. Então, aqui já é um médium bem capacitado, bem treinado. Questão 448. É permanente a segunda vista? A faculdade o exercício não. Em os mundos menos materiais do que o vosso, os espíritos se desprendem mais facilmente e se põem em comunicação apenas pelo pensamento, sem que, todavia, fique abolida a linguagem articulada. Por isso mesmo, em tais mundos, a dupla vista é faculdade permanente para a maioria dos seus habitantes, cujo estado normal se pode comparar ao dos vossos sonâmbulos lúcidos. Essa também é a razão porque esses espíritos se vos manifestam com maior facilidade do que os encarnados em corpos mais grosseiros. Bom, aqui tem várias respostas dentro de uma mesma pergunta. Então, a dupla vista, ela vai ser... Você pode tê-la constantemente, agora você vai usá-la ou não, depende de você. Quanto mais materialista for o espírito, normalmente, mais dificuldade para a segunda vista ele tenha. Embora tem muitos materialistas com a segunda vista e nem percebem que a possuem, porque não se atém a ver o mundo espiritual, se atém a ver fatos do mundo físico. Qual foi a finalidade disso? Ajudá-lo a evoluir. Num dado momento ele vai cair na real. Bom, nos mundos superiores as pessoas se comunicam mais pelo pensamento, mas também se comunicam pela linguagem articulada, tal qual nós nos comunicamos. Mas é possível os espíritos se entreverem, se encontrarem, conversarem, mas também se respeitam. Aqui na Terra as coisas ficariam um pouco complicadas, no estado moral que nós nos encontramos hoje. Para muitas pessoas, não para todos. Aí, em mundos onde a dupla vista permanece constante, a maioria dos habitantes, em estado normal, podem ter comunicação e em contato com quem está muito longe deles. Olha que maravilha. Estou aqui a 450 quilômetros da casa da minha mãe, eu posso ir lá conversar com ela, ver como ele está e voltar. Ela vai me ver, lá sabendo que eu estou lá em espírito, em desdobramento, sabe que eu estou voltando para o corpo naturalmente, sem achar que eu morri, sem achar que vi um fantasma. Isso nós estamos falando de espíritos bem mais adiantados em mundos mais evoluídos. No estado que nós estamos, é até perigoso fazermos esse desdobramento sem assistência, e os nossos protetores, nesse momento, têm muito trabalho a fazer. Questão 449. A segunda vista aparece espontaneamente ou por efeito da vontade de quem a possui como faculdade? A mais das vezes é espontânea. Porém, a vontade também desempenha com grande frequência importante papel no seu aparecimento. Algumas pessoas têm a dupla vista naturalmente, outros vão estudando, vão procurando desenvolver essa faculdade, e aí ela vai aparecer. Então a vontade foi participativa para que a pessoa consiga. Toma, por exemplo, umas dessas pessoas a que se dá o nome de ledoras de Buena Dicha, algumas das quais dispõem desta faculdade, e verás que é com o auxílio da própria vontade que se colocam no estado de terem a dupla vista e o que chamas visão. Então, elas podem ter a visão do futuro, podem ter a visão do passado, porque treinaram. Então, elas têm essa percepção psíquica mais aguçada. E ter a percepção psíquica mais aguçada nem sempre é ser médium vidente. É
determinadas condições, sob determinadas influências, a pessoa tem aquela percepção. Como a cigana, por exemplo, ela pega a sua mão, ela bota a mão dela sobre a sua, aí você já tem um vínculo de entrega, porque você deu a mão para ela, aí quando ela bota a mão dela sobre a sua, ela começa a conectar com você e ler seus pensamentos, se ela dispõe dessa dupla vista. Se não dispõe, ela vai começar a inventar histórias. E quando você começa a inventar histórias, os mistificadores fazem a festa. Então depende de uma série de fatores para que a pessoa tenha realmente a dupla vista e possa ajudar, quando ela está imbuída realmente do sentimento de ajudar, ou quando ela simplesmente acha que deve fazer aquela leitura para agradar a pessoa, e aí vem os mistificadores, vem um grupo de espíritos sempre prontos a fazer todos aqueles comentários que fazem. Se é bem ou se é mal, não cabe a mim julgar. A gente está simplesmente relatando um fato que pode acontecer. E dentro do que nós conhecemos na doutrina espírita, é correto utilizar a mediunidade, por exemplo, essa de dupla vista, para ganhar dinheiro? A gente não pode fazer julgamento, porque nem todos são espíritas. Então, a gente não pode achar que todo mundo tem que ser espírita porque a gente é, nem todo mundo tem que entender do jeito que a gente entende. Como disse Jesus, quem julga é Deus. E num dado momento que ele foi julgar as pessoas, ele falou assim, eu julgo com a propriedade porque o Pai me permitiu fazer esse julgamento. E como nós não somos Deus e nem somos Jesus, nós temos que orientar as pessoas que não é bom usar a mediunidade para recursos, para ganhar dinheiro, para ter uma fonte de renda. Mas quantas pessoas usam a intuição, a inspiração para ganhar dinheiro? O errado não é ganhar o dinheiro. O errado é o que se faz com o dinheiro que ganhou. Se a pessoa é solidária, se a pessoa está fazendo uma obra social, se a pessoa está sempre disposta a colaborar e fazer o bem, ela vai passar pelo crivo da consciência dela e dos seus protetores. Não posso dizer que está certo ou que está errado. Mas o Kardec mesmo, em alguma parte, se não me engano, no Evangelho, ele fala que se todo mundo desse uma parte do que ganha para as obras sociais, para fazer o bem, em pouco tempo a gente faria que a Terra fosse muito melhor. Então, não posso condenar quem usa esse ou aquele método. Espírita, no sentido da palavra espírita, ele não vai ser, porque o espírita não deveria usar a mediunidade para ganhar dinheiro. Aí você vai falar assim, mas o seu canal é monetizado. Sim, se o YouTube pode pagar para passar as propagandas ali durante os comerciais, quando você está assistindo o vídeo, e essa renda pode nos vir para quê? Para as tarefas assistenciais, para a caridade, para fazermos o trabalho que precisamos fazer. Então, sempre é importante lembrarmos que o errado é como você direciona aquele fator. Então tá bom, eu tenho minha mediunidade, eu vou trabalhar usando essa mediunidade para eu ganhar dinheiro, e vou dar uma parte para a doutrina espírita, vou dar uma parte para a obra social. Aí você está tomando uma atitude de livre e espontânea vontade, cônscio de que não é certo fazer isso. Então tudo tem que ser medido, tudo tem que ser ponderado dentro da doutrina espírita e com a nossa consciência. De novo, vamos procurar ler as obras básicas e as obras do André Luiz, que lá tem uma pessoa, se não me engano, no livro Libertação, que ele é tido como paranormal, ele faz as consultas aos espíritos, e os espíritos fazem lá os joguinhos lá nos bastidores para angariarem mais benefícios. Então, é lido lá para vocês entenderem. Então, é muito perigoso mexer fora dos padrões estabelecidos pela doutrina espírita com aquilo que nós chamamos de mediunidade, percepção psíquica, dupla vista, êxtase, sonambulismo, dupla vista, vidência, clarividência, clareaudiência. Muito cuidado ao se mexer com isso fora dos parâmetros estipulados pela doutrina espírita. Aqueles que fazem, reflitam, façam análise de consciência, procurem as obras básicas para estudar, procurem entender o que está acontecendo, para que ele possa, então, tomar as decisões mais seguras e com segurança. Não sou eu que vou dizer, faça isso ou faça aquilo. A consciência de cada um é que vai conduzi-lo para o caminho que ele é necessário ser conduzido.
Questão 450. A dupla vista é suscetível de desenvolver-se pelo exercício? Sim, do trabalho sempre resulta o progresso e a dissipação do véu que encobre as coisas. E o exercício dentro dos padrões espíritas é caridade, estudo e o treinamento. Caridade, estudo, treinamento e a oração, lógico, é aquilo que vai nos levar a nos aperfeiçoar mediunicamente. A dupla vista é um fator psíquico que, com o auxílio da caridade, da oração, do treinamento, vai fazer com que a gente se melhore. Letra A. Essa faculdade tem qualquer ligação com a organização física? E, incontestavelmente, o organismo influi para a sua existência. Há organismos que lhes são refratários. E nós tínhamos uma amiga que ela queria ver os espíritos, mas ela não acreditava. E ela tinha problema de obsessão bem séria e ela não acreditava. Então, ela estava fazendo um curso de floral e tinha 2 florais lá, e tem os 2 florais, não vou falar qual, nem qual sistema de floral que facilitava a pessoa ter mais percepção psíquica. E ela começou a tomar um deles constantemente, acabou aquele vidro, ela tomou o outro. Falei assim, mas não observo nada, a única coisa que acontece é que eu chego em casa e escuto um jarro que eu comprei muito caro cair. Mas ele cai, eu chego lá, não caiu nada. Cai, chega lá, não caiu nada. Aí ela foi e tomou o segundo vidro, né? Tomou o primeiro, só escutava o barulho, mas não tinha o fato. Ela tomou o segundo. Quando chegou mais ou menos na metade, lógico que ela tomou dentro da lógica, não foi tomando de forma exagerada. Quando chegou na metade, ela escutou o jarro caindo e quando ela chegou lá, ele estava esfarelado. O local era fechado, não tinha entrado, nem rato tinha jeito de entrar lá dentro daquele ambiente, que ela tinha coleção de jarros caros que ela comprava, cada um tem uma mania. E a partir dali ela passou a saber que existia algo mais. Só que ela pensava assim, é a minha mente que jogou aquele jarro no chão ou foi um espírito que jogou o jarro no chão? Falei, agora você tem que estudar para chegar à conclusão. Então, querer ter um poder paranormal, muitas pessoas querem. Mas o perigo é o que fazer com esse poder paranormal. Então nós conhecemos a família que a matriarca tinha poderes paranormais, conforme as pessoas dizem, ou seja, ela tinha mediunidade de efeitos físicos. Então, depois das 9 horas da noite, começava a cair panela, cair prato, mas era só o barulho. Então, aquele barulho incomodava às vezes, acordava as pessoas. Na hora de alguém acordar de manhã cedo, fazia-se o barulho. Um neto dessa senhora, dormindo já na cidade, em casa, e no quarto que ele estava dormindo tinha uma caixa de som. Um grupo de espíritos veio atacá-lo, o protetor dele chegou, os espíritos deram uma pancada na caixa de som que acordou todo mundo do prédio. Então o som que acontece com esses fenômenos não é simplesmente porque a pessoa percebeu, outros percebem também. Então lidar com a mediunidade requer seriedade, compromisso e estudo, muita vigilância, muita oração. É importante nós lembrarmos que mediunidade, o médium age doando os fluidos e com a ajuda de um concurso de um espírito. Então a mediunidade de efeitos físicos tem o médium que doa o ectoplasma, que vai produzir os fenômenos, e tem os espíritos que produzem os fenômenos. Na paranormalidade, que é rara, o próprio médium, o próprio paranormal, desenvolve os fenômenos. No caso Sai Baba, ele era paranormal. Ele tinha poderes em si que provocava vários fenômenos. Agora, dizer que ele agia sem a ajuda dos espíritos também foge aos nossos princípios espíritas, porque todos nós teremos auxílio de grupos de espíritas. E para fazer a obra do tamanho que ele fez, ele não estava sozinho. Então tinha tanto espíritos encarnados como desencarnados, ajudando-o para produzir uma obra tão grande como ele produziu. Outros paranormais que possam existir ou se intitular de paranormal, cada um com a sua consciência, cada um com as suas ações, respeitemo-los e só os orientaremos, né, se assim pudermos, que eles estudem um pouquinho a doutrina espírita para não caírem em armadilhas que possam vir a prejudicá-los, seja nessa vida ou seja no mundo espiritual. Questão 451. Por que é que a segunda vista parece hereditária em algumas famílias?
por semelhança da organização, que se transmite como a de outras qualidades físicas. Depois, a faculdade se desenvolve por uma espécie de educação, que também se transmite de um a outro. Então, aqui já deu um bom puxão de orelha para nós, né? Primeiro, a dupla vista se dá porque tem a família natural que tem aquilo ali, dentro daqueles grupos, tem essas percepções psíquicas. Ponto. E também a educação. E aí ele coloca uma frase que dá margem para um seminário. Ou seja, dá para a gente falar aqui durante 2 horas sobre isso. Uma espécie de educação que também se transmite de um a outro. Vamos ficar atentos a esses detalhes, porque o jeito de uma mãe agir vai interferir na vida das filhas. A vida de um pai agir vai interferir na vida dos filhos. E a mãe também interfere muito na forma de agir dos filhos, porque filhas e filhos são muito ligados à mãe por questões óbvias. Fica 9 meses na barriga, depois mais 1 ano mamando, totalmente dependente da mãe, e depois as suas tendências vão criando laços afetivos dentro da família, mas a mãe tem não vou dizer poder, mas tem uma ação muito grande sobre a educação dos filhos, sobre o comportamento dos filhos, sobre as atitudes dos filhos. Então, um dia, quem sabe, na Terra vai existir um curso de mãe, para que as mães acertem o mais possível na educação dos filhos. Aí os pais, lógico que tem que aprender também, mas o papel da mãe é de extrema responsabilidade na educação dos filhos. É só um parênteses, porque a frase ficou bem encaixada. Nenhuma espécie de educação que se transmite de um a outro. Então, todos nós temos que participar do processo de educação. Tanto os irmãos entre si, como o pai e a mãe, mas a mãe tem um papel preponderante na formação do caráter dos filhos. E se vocês observarem os grandes líderes, eles têm um respeito muito grande pelos pais e principalmente pela mãe. Questão 452. É exato que certas circunstâncias desenvolvem a segunda vista? A moléstia, a proximidade do perigo, uma grande comoção podem desenvolvê-la. O corpo, às vezes, vem a achar-se num estado especial que faculta ao espírito ver o que não podeis ver com os olhos carnais. Então, pessoas que vivem constantemente em perigo, como os policiais em ações constantes, lidando com o perigo de vida, eles passam a ter essa percepção para se defenderem e até mesmo pelos seus protetores ajudá-los na defesa deles para eles defenderem a sociedade. É um exemplo. E assim vai existir tantas e tantas situações. No livro A Arte da Guerra tem uma história muito interessante. Um general manda montar o acampamento num determinado local. Depois que as barracas já estavam todas montadas, ele falou: desmancha tudo e vamos lá para cima. Lógico, todos ficaram revoltados, mas foram desmontando e fazendo. E fizeram. Aí um tenente chegou para o general e falou assim: mas já estava tudo pronto, nós estamos cansados, caminhamos o dia inteiro. Todo mundo quer dormir, você manda desmanchar e levar lá para cima? Ele falou: cumpra a ordem do seu general. E lógico que ele cumpriu, não era bobo. Quando chegou de manhã cedo, aquela parte de baixo estava toda alagada. Aí o tenente chega para o general e pergunta: general, como que o senhor sabia que ia encher tudo d'água? Ele falou: só sei de uma coisa, quando o general der ordem, você obedece. Então, nós temos que saber que temos que treinar a ter disciplina, treinarmos a ser educados, e a todo momento nós passamos por essas situações. Logicamente, o general fazia todos os estudos para defender a sua pátria. Ele tinha espíritos que o intuíam. E o exercício das percepções do perigo levou a ter a percepção de que poderia acontecer alguma coisa estranha, que ali não era um local seguro, que eles deveriam ir para outro local, montar um acampamento. Então, o exercício de uma profissão, de uma ação, vai nos dar essa espécie de dupla vista. A gente chega no mecânico e fala assim: o meu carro está com barulho X. Aí o mecânico fala assim: mas quando que faz o barulho? Aí você fala: é tal peça. E vai lá e troca aquela peça. Ele é uma dupla vista? É. Ele tem a percepção de onde está o defeito
Ah, mas ele não viu com os olhos do Espírito? Não, ele tem uma percepção, ele treinou a ter aquela percepção, que a dupla vista lá no início falou, uma percepção, não é isso? Então, a percepção de onde está o defeito. Então, nós temos que estar sempre treinando, e aquilo que a gente vai sempre treinando, a gente vai achar mais facilmente por um conjunto de fatores que foge os padrões normais e que a gente não dá muito valor a ele. Ah, então a gente usa dupla vista na nossa profissão, a gente usa dupla vista nessa ou naquela situação. Tudo nós vamos ter a ajuda dos espíritos, conforme a questão 459, eles interferem na nossa vida. Assim também como vão ter os profissionais que vão achar a peça errada, você vai trocar a peça errada, aí vai num outro profissional e fala, não, é só isso aqui que tem que trocar. Mas a interação energética sua com aquela pessoa levou a cometer uma série de erros. Então, são muitos detalhes que existem que nós temos que ter muito cuidado para não cairmos nas armadilhas nossas mesmas, colocando culpa nos espíritos ou colocando culpa num falso vidente. Nas épocas de crise e de calamidades, as grandes emoções, todas as causas, enfim, de superexcitação do moral, provocam, não raro, o desenvolvimento da dupla vista. Parece que é a providência, quando um perigo nos ameaça, nos dar o meio de conjurá-lo. Todas as seitas e partidos perseguidos oferecem múltiplos exemplos desse fato. E aí a gente já citou o exemplo do que tem lá no livro Arte da Guerra. Questão 453. As pessoas dotadas de dupla vista sempre têm consciência de que a possuem? Nem sempre. Consideram isso coisa perfeitamente natural e muitos creem que, se cada um observasse o que se passa consigo, todos verificariam que são como eles. Aí a gente dá um exemplo da vidente norte-americana chamada Barbara Brennan, que ela vê a aura das plantas, dos animais, dos seres humanos com toda a nitidez. E ela achava que todo mundo via. No dia que ela percebeu que era só ela que via, ela desenvolveu um programa de computador que desenha a nossa aura. Ah, e como é esse programa? Eu também quero ter. Todo mundo quer ter, mas o governo, desde a década de 80, segura essas informações para que a gente não tenha conhecimento das auras humanas, conforme gostaríamos de ter, porque aí muda todo o contexto histórico, todo o rumo da política mundial, no dia que isso acontecer. Questão 454. Poder-se atribuir a uma espécie de segunda vista a perspicácia de algumas pessoas que, sem nada apresentarem de extraordinário, apreciam as coisas com mais precisão do que outras? É sempre a alma a irradiar mais livremente e a apreciar melhor do que sob o véu da matéria. E aí nós temos que observar também que a cultura que esse espírito teve em vida anterior. Quem são seus protetores? O grau de sintonia com seus protetores? Uma série de fatores vão estar ligados também à dupla vista e também à capacidade perceptiva das pessoas. Então, no caso, se nós buscarmos nos espiritualizar mais, mudarmos certos comportamentos, nós podemos desenvolver outras habilidades mediúnicas? Não só habilidades mediúnicas, mas percepções. Buscai primeiramente o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. À medida que a gente vai se moralizando, que a gente vai se educando, segundo a necessidade de cada um, percepções vão se alterando. Porque às vezes a pessoa tem que passar por lições para ele aprender a ser humilde. Então, se ele ficar muito esperto aqui, ele vai se complicar. Então, ele vai estar sempre cometendo pequenas ingenuidades para que ele aprenda a discernir certas coisas e tenha mais prudência, mais cuidado. Vai depender de cada um. Nós não podemos generalizar, como ele disse na questão anterior. A pessoa tem a dupla vista e acha que todo mundo tem e que poderia ter. Então, só porque aí, se a gente for estudando, se moralizando, a gente vai ter outras percepções mediúnicas? Sim, poderemos ter. Mas, se isso for útil e necessário a cada um, conforme está no livro dos médiuns. Se ele começar a querer fazer os exercícios simplesmente para ter mais mediunidade, mais percepção, ele passa pelos dissabores para sentir as consequências dos seus atos, as consequências das suas ações e a necessidade de se educar. Letra A. Pode esta faculdade, em alguns casos, dar a presciência das coisas? Pode. Também dá os pressentimentos,
pois que muitos são os graus em que ela existe, sendo possível que, no mesmo indivíduo, exista em todos os graus ou em alguns somente. Então, a capacidade perceptiva vai ser das mais variadas, como nós citamos a questão do mecânico, tem a questão das pessoas da área da saúde, ou seja, tem uma infinidade de situações em que a pessoa treina a perceber, dentro daquilo que ele estudou, alguma coisa que o outro tenha. Então, naquilo que você estudou, ao alguém relatar algum problema naquele fato que ele está estudando, ele vai ter uma percepção melhor. Então, quem estuda bem a doutrina espírita vai estar sempre enxergando as influências dos espíritos, sempre percebendo a influência moral da pessoa, e às vezes já consegue ver a influência do espírito e a influência moral daquele caso. Às vezes. Assim também, como um terapeuta na área que ele trabalha, ele vai estar sempre, ao conversar com a pessoa, enxergando a necessidade deste ou daquele floral, desta ou daquela homeopatia, deste ou daquele ponto de acupuntura. Por quê? Ele estudou. E no livro do Tratado do Interno do Imperador Amarelo, tem um parágrafo que diz assim: ou você estuda muito a ciência que você quer aprender, ou conte com a ajuda milagrosa dos espíritos. Então, os chineses, já há mais de 10 mil anos, sabiam que os espíritos podem nos ajudar. Aliás, nós sempre soubemos, o mundo ocidental que tenta fazer a gente esquecer dessas possibilidades.